Dando sequência às comemorações do Dia da Mulher, né, nós estamos recebendo agora, nós, que eu digo, Inesp, o Irradiador de Ideias, recebendo duas lindas mulheres, né? A doutora Fernanda Otero e a doutora Laís Pimenta. Doutora Fernanda, a primeira mulher a dirigir os destinos da OAB de Nova Lima. E a doutora doutora Laís, desculpe-me, né? Com a sua competência trabalhando no setor da Comissão de Direito Penitenciário. É isso? Então nós vamos conversar com as duas hoje sobre o assunto que nos diz respeito aqui. Doutora Fernanda, sendo a senhora a primeira mulher a dirigir os destinos à subseção da OAB de Nova Lima, apresente-se para a gente. Eu sei que muita gente a conhece, né? Mas vamos para aqueles que não a conhecem. Não tanto quanto o senhor. Aqueles que a conhecem vão conhecer ainda mais. Primeiro eu queria agradecer, doutor Juarez, muito obrigada. O senhor é uma referência para todo mundo de Nova Lima, principalmente para quem é jurista. Eu nasci e cresci em Nova Lima e vendo todo mundo, né, a dinâmica do fórum, sempre quis ser advogada. Ah, coisa boa. Minha mãe fala que com 4 anos eu falei para ela que eu ia ser advogada. E eu nunca quis outra profissão. E o senhor sempre foi uma referência. Muito obrigado. Então, assim, te agradecer pela seriedade que o senhor sempre tratou. As questões humanas também. O senhor sempre foi uma pessoa muito humana, de muito fácil trato. Então, quero te agradecer o convite, estar aqui. O senhor é realmente uma inspiração para nós. Muito obrigado. E me apresentando, meu nome é Fernanda Otero. Eu sou advogada por vocação, como eu bem disse. Eu sou formada pelo Instituto Educacional Isabela Hendricks desde 2012 e exerço a minha militância aqui na comarca fervorosamente desde então. E como está sendo agora dirigir os destinos da OAB de Nova Lima? Um grande desafio, um grande desafio. A 69ª subseção da OAB existe há 45 anos e nunca existiu uma mulher presidente. E a minha candidatura veio nesse sentido também de trazer essa mudança. Foi algo pensado, planejado, preparado. Eu me preparei com pelo menos 1 ano antes da campanha. Já estava participando de congresso, estudando, me preparando para esse momento. E graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui agora. Que bom. Enfrentando todos os desafios de frente. E eu tenho a ata da primeira diretoria da OAB. Olha porque eu estou isso. escrevendo um livro sobre a comarca de Nova Lima. Que legal. E a OAB, evidentemente, tem que participar Sim. desse livro, né? E eu tenho lá. Que legal. Com todo mundo, só está faltando a senhora. Mas logo, logo nós iremos colocar. Doutora Laís, rapidinho, que depois nós iremos entrar numa fase maior do assunto, né? Do seu interesse, que a senhora conhece muito, né? Mas se apresente rapidamente para a gente. Meu nome é Laís Pimenta, sou uma jovem advogada. Formei pela Escola Superior Dom Helder Câmara em 2023. Estou atuando, né, na área criminal e me especializando em execução penal e atualmente faço parte do setor jurídico da APAC aqui da comarca de Nova Lima. Que ótimo. E olha que coisa interessante. Quando eu escrevi a minha dissertação, né, eu abri agradecendo a minha mãe, também uma mulher, evidentemente, né, que foi a primeira pessoa que eu conheci que começou a mostrar para mim que o preso também é gente, né? Que é um ser humano e que precisa de compreensão. E olha que meu pai era o responsável por colocar aqueles presos lá. Então veja que aqui ela já está lá no céu, mas de qualquer forma fica aqui a minha homenagem à minha mãe na pessoa das duas. Doutora, me conte um pouquinho como é que foi essa campanha para a presidência da OAB. Um desafio. Um desafio muito grande, doutor. Eu brinco que os meus amigos advogados, eles pedem voto para mim há uns 7 anos, pelo menos. E houve um momento em que eu falava, não, eu não vou mexer com isso não quero, pelo amor de Deus, não me põe nessa. E aí houve o convite do doutor Alexandre, na última gestão, para que eu compusesse a chapa com ele, e aí aceitei ser vice-presidente. A gente veio do histórico de Nova Lima, de um histórico de não existir disputas eleitorais, né? Sempre foi o mesmo grupo ali, dos quais, inclusive, eu sou muito grata a muitos, né, que me incluíram, do qual eu fui participante, mas o processo democrático fortalece não somente a classe, mas a todos, né? A sociedade como um todo.
Então, existir democracia, existir possibilidade de escolha é algo muito importante, e foi por isso que eu decidi me candidatar, mesmo sabendo que teria oposição. Ou melhor, eu era oposição. Em Nova Lima, a gente só teve 2 vezes, pelo levantamento que eu fiz, a gente só teve 2 disputas eleitorais ao longo dos 45 anos. Todos os demais mandatos foram sendo passados, né, de reeleição, né, o mesmo presidente de chapa única, ou um passando para o vice ou para o delegado, enfim, ali dentro daquele mesmo processo. E eu comecei a me preparar com 1 ano, mais ou menos, de antecedência. Eu fui a congressos, estive em Curitiba, no Congresso Nacional da Mulher Advogada, que foi um divisor de águas na minha vida, foi muito importante para mim. Ele foi um congresso que não foi tão importante quanto a questões didáticas mesmo, de estudo, mas em questões de posicionamento feminino. E foi um divisor de águas. Tenho que agradecer, inclusive, a Natália Damasceno, que foi presidente estadual da Comissão da Mulher Advogada, por ter feito todo esse movimento. E ela fez um grande movimento. Na OAB, esse ano, houveram um número expressivo, não sei trazer para o senhor o número exato, mas houve um número expressivo de mulheres presidentes, porque foi realmente um grande movimento que foi acontecendo a nível estadual e a nível nacional também, para que isso reverberasse aqui na nossa comarca. Que bom. Nós sabemos, doutora, que o seu trabalho não é executado apenas pela senhora. A senhora tem diversas comissões. Sim. A nossa área aqui é uma área que nós falamos muito de criminologia, de direito penal, de execução penal, como falaremos daqui a pouco, processo penal. Dentro dessas áreas, ou dessa grande área, qual ou quais são as comissões que a senhora já tem ou terá? O senhor me permite, antes de falar das comissões, eu queria falar sobre a estrutura da OAB. Ótimo. Então, nós temos uma diretoria que é formada por presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, subsecretário e tesoureiro. Tá. E temos 6 conselheiros, e todos esses são eleitos. Essa diretoria eleita, ela é responsável por administrar e impulsionar todos os nossos projetos. Além desses, nós também instituímos coordenadores. Temos 4 coordenadores em Nova Lima hoje. Foi feito um regimento do qual nos deu poder para fazer isso. Então, nós temos diretor institucional, diretoria de comissões, diretoria de eventos e diretoria de esportes. Aí as comissões são muitas, eu quero uma cola. Então, hoje nós teremos 21 comissões. Olha. Que é Comissão da Mulher Advogada, Comissão da OAB Jovem, da qual a Laís vai presidir, Comissão de Assuntos Carcerários, Comissão de Direito da Família e Sucessões, Direito Empresarial, Direito Imobiliário e Condominial, Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Esportes, Prerrogativas, Promoção da Igualdade Racial, extremamente importante, ao meu ver, REURB, OAB Vai à Escola. Esse também é muito importante. REURB é importantíssimo, ainda mais na nossa atual situação de Nova Lima. É bom a OAB, né, estar acompanhando também. OAB Vai à Escola, que também é um projeto lindo. Direito digital e proteção de dados, direito do trabalho, mediação e conciliação, mercado de capitais, OAB Solidária, da qual eu saí, eu fui presidente dela por 2 mandados, direito do consumidor, direitos humanos, importantíssima também, previdenciário e direito dos animais. Olha. E esse pessoal todo, foi a primeira vez que a gente conseguiu um movimento tão grande. Nós tivemos várias inscrições. E todas as comissões formadas com um grupo grande compondo, e o pessoal está muito animado. Eu penso que o fato de ter existido uma disputa eleitoral também trouxe esse engajamento para as pessoas se sentirem participantes, se sentirem dentro da instituição. E ali fizeram as inscrições e nós estamos as nomeando agora. Muito bem. Doutora, eu fiz eu avancei um pouco, né, nessas comissões, porque sempre eu fui delegado durante 10 anos, depois 28 como juiz, né, e sempre atuando nessa área, né, de execução de pena. O que a senhora pensa para a doutora Laís, para a comissão da doutora Laís?
É a comissão da OAB Jovem e a comissão carcerária. Carcerária. Sim, a que ela participa. Então, a comissão carcerária é importantíssima, porque é ela que pode fazer esse filtro, né, entre a instituição e a sociedade como um todo. Então, é ela que pode acompanhar as situações do presídio, que a gente vive uma situação lamentável aqui na comarca, a situação do preso, se a gente precisa também de apoio, suporte ao advogado no exercício da profissão dele, de acesso a esse preso. Então, é uma comissão extremamente importante e ela foi pensada mesmo com muito carinho, por pessoas muito engajadas, pessoas muito responsáveis, para que pudessem fazer um bom trabalho na nossa gestão. Que bom. Com essa palavra da doutora Fernanda, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco. E logo depois nós vamos ainda voltar um pouquinho com a doutora Fernanda e vamos iniciar a nossa grande conversa sobre execução evidente, porque até agora a conversa está sendo muito alta, não é isso? Ainda mais com a primeira mulher a ocupar esse cargo aqui na nossa cidade. Daqui a pouco nós voltaremos a falar mais sobre execução penal, já que é um tema que é muito caro ao nosso INESP, o Irradiador de Ideias. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora. pix@lbv.org.br. Apoio TV Banqueta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. E voltando então à segunda parte do nosso programa, nós trouxemos aqui mais uma peça do nosso Centro de Memórias do INESP. Essa é uma bolsa possivelmente confeccionada dentro de um estabelecimento prisional. E por que eu trouxe essa bolsa? Olha o que nela está escrito. Ressocializar. Esse é o trabalho que nós temos, um trabalho muito especial da doutora Laís, né? Trabalho muito especial dos advogados, juízes, promotores. E aqui está dizendo, olha, ressocializar para formar cidadãos. Essa é a nossa intenção. Eu já disse aqui e volto a repetir inúmeras vezes que nós não temos pena de morte e não temos prisão perpétua na nossa legislação. Nós temos que pegar esse cidadão no cumprimento da pena e prepará-lo para o seu retorno à sociedade, porque ali é que ele vai mostrar que ele errou, mas que ele está recuperado e que ele está pronto para ser um cidadão útil à nossa sociedade. Então, dando continuidade à nossa entrevista com as doutoras Fernanda e Laís, eu volto ainda com a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, a nossa subseção da OAB, ela está participando da conversa que está tendo, ou pelo menos dizem que está tendo, com o executivo local para a construção de um novo presídio em Nova Lima? Nós assumimos há só 3 meses, né, doutor Juarez? E a gente ficou ali até o dia 20, mais ou menos, em recesso, então 1 mês e meio de gestão. Até o presente momento, ainda não houve nenhuma conversa formal, não fomos convocados, mas creio que seremos e já coloco a OAB à disposição, né?
A OAB pretende ocupar todas as cadeiras, em todos os âmbitos que nos forem permitido, porque é importante que a OAB participe de discussões coletivas, porque a gente pode trazer também o respaldo que o advogado precisa para poder trabalhar o exercício da sua profissão e, como o senhor bem disse, né, em questões humanitárias mesmo. Na gestão passada, dizendo enquanto vice-presidente, nós participamos, a OAB participou de discussões, até onde a gente foi inteirado, as discussões ainda estavam sendo sobre o local em que o presídio seria instalado e discussões no âmbito municipal, de administração do presídio, enfim. E reforçando, né, que obviamente pretendemos participar das discussões, sim. Tá. Vou lhe fazer uma pergunta, é lógico, sem querer encostar a senhora na parede. Né? E essa pergunta eu farei depois para a doutora Laís também. A senhora conhece o presídio? Sim. Eu digo a parte interna do presídio, onde ficam acautelados os presos. Pessoalmente, eu nunca entrei, porque eu não sou criminalista. E, sendo sincero pro senhor, me toca muito o coração, sabe? É muito difícil para mim, enquanto ser humano, lidar com aquela questão de violação de direitos da pessoa. Eu fico muito sensibilizada mesmo com situações assim. O que eu sei é da vivência dos nossos colegas, né? Principalmente da vivência dos nossos colegas e das discussões públicas sobre o assunto. A gente tem conhecimento que as instalações não são adequadas, que existe questões ali que a gente precisa tratar melhor para dar dignidade para essas pessoas, para que elas possam ser ressocializadas. Elas não estão lá para ser punidas, para ser castigadas, elas estão lá porque cometeram um ato infracional, cometeram um crime e têm sim que pagar de acordo com a nossa legislação, mas elas têm que ser ressocializadas. Então as dependências, ao que temos conhecimento, é que não são adequadas, né? Poderiam ser melhores e esperamos que sejam melhores. Falando diretamente para o nosso telespectador, o nosso sistema não é um sistema de vingança. Nós não estamos ali para vingar de ninguém. Sim. Nós estamos ali para preparar o retorno dessa pessoa. E eu fiz essa pergunta para a doutora Fernanda porque o nosso presídio é considerado o pior do estado de Minas e, quem sabe, do país. E não é bom que isso aconteça. Nós temos que preparar essa pessoa para retornar à nossa sociedade. Se eu trato esse homem mal, né, se eu não dou a ele o direito de repensar a sua vida, de recuperar e de falar, olha, o que eu fiz estava errado, eu quero agora seguir uma nova vida, nós não vamos conseguir absolutamente nada. É necessário... Pois não? O senhor me permite, doutor Juarez, eu acho muito importante também a gente trazer que é um ciclo de ódio. Sim. Se a gente não quebrar o ciclo de ódio, tratando aquela pessoa como um ser humano e de forma digna, ele jamais vai tratar a sociedade. O ódio tem que ser quebrado. E se eles não conseguem quebrar o ódio, eu espero que a gente, que ocupamos cargos de relevância social, possamos trazer isso para as pessoas. O ódio tem que ser quebrado e espero que a gente consiga quebrar esse ciclo. Perfeito. Eu perguntei se conhece a cadeia, eu pergunto agora, conhece a PAC? A PAC. A PAC é muito bem falada, né? A PAC, a doutora Laís poderá falar perfeitamente para a gente. Mas como eu falei que ia perguntar à senhora, depois eu vou perguntar para a doutora Laís também. É um outro tratamento. Sim. Não é isso, doutora? Então vamos voltar, doutora Laís. A senhora conhece o presídio de Nova Lima? Nessa parte que eu estou perguntando, a parte interna. Não conheço a parte interna do presídio. E o que eu conheço são os relatos dos próprios pessoas que ficaram privadas de liberdade, que me contam um pouco de como que era essa vivência lá dentro, que é insalubre, né? As condições, o odor, né? Recentemente eu tive um relato de quando ainda era permitido, né? O fumo dentro do presídio, então com a fumaça ainda que era muito pior. Então, assim, tivemos um avanço aí, né, de não ser mais permitido dentro do sistema prisional. Então, eu acredito que agora talvez esteja um pouco melhor lá o ar, né, a respeito disso. E é isso, eles trazem a questão de comida, né, essa questão de como que não ressocializa, que é uma da função da pena, que é uma função da pena. Então, é muito importante que a gente venha conhecer e também como sociedade para saber que
que é através da lei que essas pessoas têm um direito também. Correto. Que o direito que foi atingido foi o direito de ir e vir, mas que tem que ter os direitos ali pela Constituição garantidos. O direito, né, à sua dignidade. Vou só adiantar um pouquinho. Doutora Laís, ela não trabalha no sistema penal aqui, esse sistema que nós conhecemos. A doutora Laís trabalha na APAC de Nova Lima, é isso? Isso, exatamente. Então vamos começar agora um pouquinho sobre a APAC. Vamos. Doutora, a senhora está lá há quanto tempo? Eu estou há 2 anos e 3 meses. Tá. E a senhora trabalha em que setor da APAC? Eu trabalho no setor jurídico da APAC. Tá. Isso há 2 anos e meio? 1 ano como advogada. E antes eu era estagiária. Tá. O que a senhora pode nos falar sobre o trabalho que é desenvolvido dentro da APAC voltado para a ressocialização do ser humano? A APAC, né, é a sigla de Associação em Proteção e Assistência ao Condenado. E dentro da APAC, nós temos 2 regimes, fechado e semiaberto. Dentro do regime fechado, é voltado para a ressocialização. Então, é feito vários trabalhos de valorização humana, dão estrutura, né, para os recuperandos voltarem para a sociedade, que eles falam muito trabalho laborativo, que eles fazem trabalhos manuais, tanto de costura, tricô, fazem tapetes. Então é bem interessante, que fala que quando eles estão fazendo, eles estão pensando, são trabalhos laborais, justamente para eles poderem refletir sobre o que aconteceu e também dali para frente. E é interessante que quando eles entram na APAC, tá lá escrito que o criminoso ficou lá fora, que lá dentro entra o homem. Então já é um ponto principal da ressocialização, que o criminoso ficou lá fora e que ali dentro eles estão como homens dignos de voltar ressocializados para a sociedade, buscando pelo menos esse caminho. E quando eles chegam na APAC, o que é falado com eles, que é para eles levantarem a cabeça. Então, já tive relatos também. Nossa, a minha identidade estava perdida. E por me chamar pelo nome e falar que eu posso levantar a minha cabeça, que eu posso olhar nos olhos da pessoa, isso me trouxe a minha dignidade de volta. Doutora, deixa eu só interromper um pouquinho aqui, sem querer atrapalhar o seu raciocínio, mas só tocou num assunto extremamente importante. Essa questão do nome. Porque o preso, quando ele está no regime comum, ele não tem praticamente nome. Ele é chamado ou pelo crime que ele praticou, ou pelo número que o sistema dá para ele, que chama de Infopem. Então é 12.400 e pouco. Na APAC, desde o primeiro dia que ele chega, ele já é tratado pelo nome. E isso tem muita importância para ele? Tem muita importância. Recentemente, teve um que veio conversar comigo e ele falou sobre isso. Ele o meu sobrenome, até o meu sobrenome, o meu Infopem, tudo ficou lá atrás, porque eu era conhecido no crime também pelo meu sobrenome. Aqui eu sou chamado pelo meu nome. Então isso me fez nascer de novo também aqui dentro. Entender que o velho homem morreu e que daqui pra frente eu sou uma nova pessoa, estou buscando ser uma nova pessoa. E isso do nome é interessante, que entra na capacidade da APAC. Eu fiz um curso para funcionários sobre a metodologia da APAC e lá fala que é permitido até 200 recuperandos justamente por causa desse tratamento nominal, que traz a dignidade dele de volta. Isso é de suma importância. A pessoa ser tratada pelo nome. Gente, você ter durante muito tempo seu nome extraído da sua personalidade é terrível, terrível, terrível. E eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes. E um detalhe também que eu achei muito interessante, quando no início de construção da APAC, eu era contra trabalho laboral, né? Eu falei, não, esse pessoal tem que trabalhar e trabalhar forte, né? Inclusive para pagar a vítima, pagar o Estado que está se gastando com ele. Mas depois você fica, um preso um dia, comentando comigo, acho que ele ouviu eu dizendo que ele precisava trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo. Eu falei, doutor, mas engraçado, quando eu estou aqui trabalhando com as mãos, fazendo coisas bonitas, eu vejo, antigamente as minhas mãos faziam coisas ruins e hoje estão fazendo coisas bonitas.
E aí ele me convenceu que realmente o trabalho laboral é de extrema importância. Com certeza. Mas, doutora, o que mais que a senhora vivencia ali no seu dia a dia que a leva a apoiar essa metodologia da APAC? Além dos trabalhos laborais, também tem os trabalhos voltados para serem cursos profissionalizantes. Por exemplo, lá a gente tem padaria, tem o setor de costura. Então, eles podem também aprender uma nova profissão lá dentro ou aprender uma profissão agora. Quem sabe a primeira profissão, né? A primeira profissão. Então, é de extrema importância esses trabalhos também profissionalizantes, porque o intuito é voltar uma pessoa, eles, como o senhor já comentou, voltarem para a sociedade. Então, para esse retorno da sociedade, eles também precisam o quê? Trabalhar. Então, muitos que não tiveram a oportunidade de trabalhar antes, estão tendo a chance de aprender algo dentro da APAC. E também o ensino, né? A escola ter o estudo. Dentro da APAC, nós temos o ensino regular. Então, a pessoa tem a oportunidade ali de formar o ensino fundamental, o ensino médio e até fazer uma faculdade. Nós temos recuperandos que fazem faculdade lá dentro. Então, assim, é de extrema importância. E incentivamos também a leitura, né? Que tem um projeto, a comarca que tem um projeto de resenha. Então, eles leem livro. Então, é super interessante. E abatem também na pena, né? Sim. Então, são de extrema importância. Isso está alinhado, o trabalho com o estudo. E eu vejo muito também a importância da família nesse acompanhamento, né? Na APAC, nós temos visitas regulares, ligações telefônicas. São feitos encontros com a família também, que nós da equipe de funcionários participamos. E é muito interessante você ver ali, às vezes, família que às vezes tinham até perdido o contato ou não acreditava mais que aquele seu familiar tinha jeito, que ele ia voltar uma pessoa melhor para casa quando terminasse de cumprir a sua pena. E a família, e às vezes um familiar chegar e falar: nossa, como meu filho tá diferente, como meu marido tá diferente, tô vendo que a APAC trouxe algo positivo, eu posso vir aqui visitar, trazer as crianças, os filhos, e são bem recebidos. Então, vem o trabalho que a APAC faz, e isso inclui também muito o voluntariado. Nós estamos falando em elementos do método, né? Sim. Nós já passou por uns 3 ou 4 Já aí. passamos. E são verdadeiramente importantes. Sim. O que eu percebi aqui, doutor, eu até acabei de escrever, quer dizer, eu acabei de receber a revista, que ela já foi publicada há algum tempo. Na Magis, que é a minha associação de classe, eles me pediram que escrevesse alguma coisa sobre algo que eu havia vivenciado ao longo da minha carreira aqui em Nova Lima. Eu já estou com quase 200, que nós colocamos 200 causos para eu contar, né? E todos por mim vivenciados. Não são, é lógico que vai ter um misto de ficção, porque eu vou evitar citar nome da pessoa, claro, né? Mas, de qualquer forma, perto de 200. E um me chamou muita atenção, e foi esse que eu escrevi e publicado na revista da Magis agora, que eu recebi. Era o seguinte: eu passando em frente ao teatro aqui de Nova Lima, com a minha filha, eu sempre andei abraçado com minhas filhas, né? E uma pessoa fala: benção, pai. Eu falei: pô, não é a voz do Álvaro, né? E daí a pouco era um ex-detento me chamando de pai e tomando benção, né? Então veja, quantos e quantos que chegam lá e não tem essa referência paterna, que é tão importante na vida de todos nós, né? Então veja, esse retorno, essa busca da família, que a família às vezes não aparece para visitar. Já tentou de tudo, não conseguiu, então fala: olha, siga a tua vida, mas nós vamos lá buscar, porque a família é muito importante, e esse resgate na vida desse cidadão que viveu num meio tão ruim é muito, mas é muito bom. Uma coisa que a gente ouve muito aqui, doutora, e eu tenho certeza, pelo pouco tempo que eu a conheço, a pena é cumprida na APAC? Cumpre-se realmente a pena tudo aquilo que nós sabemos que tem que ser cumprido? Nós temos os regimes de cumprimento de pena. Isso. Nós temos o regime fechado 1, fechado 2, semiaberto, intramuros e extramuros. Porque muitas vezes as pessoas trazem, né? Na APAC é só para quem está próximo de já ir para a rua, de ganhar, alcançar a liberdade. Não.
nós temos o regime fechado, que é cumprido integralmente a parte do regime fechado. Vamos falar um pouquinho mais, que tem às vezes um telespectador nosso que não sabe o que é o regime fechado. Sim, o regime fechado é quando entrando nessa questão, na APAC, eles não são chamados de presos, ou de detentos, ou de reclusos, são chamados de recuperandos. É um ponto muito importante, porque muitos estão ali para recuperar algo, né? A sua vida, a sua dignidade, para se recuperar do criminoso que ficou lá fora, mas ele está em processo. Então, na comarca aqui, só vem recuperandos para o regime fechado, porque tem um entendimento de que é necessário passar pela metodologia APAC, que é trabalhada dentro do regime fechado. Quando eles adentram na unidade, tem um curso que é do método APAC. Então, eles estudam todo o regulamento disciplinar, administrativo, que rege todas as APACs do Brasil. Então, ele passa no regime fechado. Então, nós temos, né, o cumprimento da pena. No regime fechado, eles ficam lá, eles não saem, a não ser se for um caso de uma escolta médica, né, que é necessária, ou se tem uma audiência presencial, e aí são encaminhadas pela equipe de segurança para o local. E pode chegar um tempo, né, que ele pode ir para o regime semiaberto. O regime semiaberto é quando tem as saídas temporárias, que agora não são mais para todo tipo de delito que for cometido, né? Nós tivemos recentes alterações na lei. Então, mas nós temos recuperandos na APAC que ainda tem esse direito às saídas temporárias. E essas saídas temporárias, como que acontece? Eles podem sair durante 5 vezes ao ano, com um intervalo de 45 a 45 dias. O recuperando, ele não é devolvido direto para a sociedade, cumpriu tudo lá dentro e chega um dia que ele é colocado de volta na rua, abre as portas e ele sai. Não é dessa forma. E é bem interessante a saída temporária para isso, porque ele vai para casa durante 7 dias. Então, durante esses 7 dias, ele vê a família, ele não pode fazer tudo o que ele quer durante esses 7 dias, tem uma restrição, né? E ele é informado sobre isso, mas ele já tem ali a devolução um pouco para a sociedade. Ele já sai um pouco para ver como é que o mundo tá aí fora. Tem responsabilidades, trabalho, ver a família, ver o tanto que a sociedade também mudou do lado de fora. E nós temos esse semiaberto intramuros, que o recuperando fica do lado de dentro da APAC, mas tem essas saídas temporárias, né? E o semiaberto, como eu falei anteriormente, o fechado é voltado para ressocialização. O regime semiaberto... E ele fica durante todo o tempo no interior do estabelecimento prisional. Aí no semiaberto ele fica também no estabelecimento prisional, mas ele tem direito a essas saídas temporárias, que são as famosas saidinhas. Que nós voltaremos a ela daqui a pouco. A elas, melhor dizendo. Então eles saem, né? Algumas vezes ao longo do ano, com essa questão de voltar aos poucos para a sociedade. E nós temos o regime semiaberto extramuros, que são os recuperandos que são autorizados a saírem da unidade prisional para trabalhar, mas retorna durante a noite, dorme na APAC e retorna no outro dia para o trabalho. E quando ele tem uma folga do trabalho, ele fica dentro da unidade da APAC. E no final de semana também. E no final de semana também. Isso aí. Bem, nós vamos aqui fazer um pequeno intervalo e logo nós voltaremos para falar desse assunto que a doutora comentou aqui, saidinha. Nós falamos tudo e a imprensa principalmente. Agora, nós estamos num período em que os presos saíram agora recentemente. Vamos ver a diferença entre o sistema comum e o sistema APAC. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Educação é um direito, mas para milhares de crianças, essa não é uma realidade. Muitas, infelizmente, não conseguem ir para a escola. A LBV quer
quer mudar isso. E para nós, você é uma peça importante para garantir a elas um futuro melhor no presente. Doe agora. pix@lbv.org.br. Apoio TV Banqueta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Bem, vamos voltar agora para o nosso último bloco. Doutora, durante esse tempo que a senhora está trabalhando na PAC, a senhora teve algum preso que não tenha retornado ao estabelecimento nas saidinhas? Não, todos retornaram. Isso é muito importante, quer dizer, a importância que a pessoa começa a vivenciar dentro de um sistema que é um sistema humano, mas é um sistema rígido, não é isso, doutora? Sim. Mas de qualquer forma, então veja como que esse homem é transformado ao longo do cumprimento. Ele vai, trabalha, sai, mas volta. Nós nunca tivemos, pelo menos até hoje, em 28 anos à frente da execução e mais esses 6, não, errei, não são 6, são 9 anos de aposentado, eu nunca ouvi dizer que um preso, ou um recuperando, melhor dizendo, não tenha retornado após a saída. Então isso é uma prova de que essa saída ela é legal, essa saída ela tem a sua fundamentação, e aqui esses nossos recuperandos, eles não nos traem, eles saem e eles retornam. Doutor, então o que nós podemos falar no final? A PAC é um método que realmente recupera? Quando o recuperando está disposto a se recuperar e ele abraça a metodologia, ele participa das valorizações humanas, ele reflete sobre o que ele fez, ele tem alternativas para sair do sistema prisional, que é a PAC no caso, e ter uma oportunidade de emprego do lado de fora ou de ter se profissionalizado, ele vê que realmente vale a pena e o método é eficaz. Tanto é que o índice de reincidência é quando a pessoa que saiu da unidade prisional teve um trânsito em julgado do seu processo e ela volta a cometer um novo crime em até 5 anos. Dentro do sistema PAC, é em média de 15% que voltam a cometer um novo crime. Em relação ao sistema prisional comum, é 80%. Então eu acredito... Inverte, né? Então eu acredito que os números dizem, a porcentagem diz que o método é eficaz. Que tem chance, uma grande chance dessa pessoa voltar para a sociedade e não voltar a cometer um novo crime. Eu comentei com a doutora e parece-me que a senhora estava perto. Eu não tenho medo nenhum do sistema, a PAC, né? Veja, eu estava dizendo para ela, os meus 3 filhos são as coisas que eu mais amo, junto com a minha mulher, evidentemente, né? Mas todos eles trabalharam lá. E nenhum reclamou de que em algum momento tenha sido destratado, tenha sido ameaçado, né? Então veja, é um sistema que veio para ficar. Gente, nós vamos chegando agora, caminhando para o encerramento do nosso programa. Eu gostaria de ouvir uma fala final da doutora Fernanda e depois da doutora Laís sobre esse assunto que foi hoje por nós abordado. Doutora, primeiro a senhora, por favor. Sobre esse sistema, doutor, o que eu queria que ficasse claro para os telespectadores também é a importância da ressocialização. A gente não vai conseguir evoluir enquanto sociedade se as pessoas que cometeram crimes não forem ressocializadas. Então elas voltam para o ciclo, como a Laís mesmo falou, do sistema comum, de reincidirem, de permanecer nesse local de crime. Então a minha esperança é essa, que a gente consiga fazer isso e enquanto sociedade e enquanto instituição que a gente esteja trabalhando para isso. E que voltam piores, né? Muito piores, exatamente. Uma escola de crime, como eles falam, né? Isso aí. Doutora, suas palavras finais? O método APAC mostra
que realmente nós temos condições de devolver pessoas melhores para a sociedade, encerrando esse ciclo vicioso. E fica o convite para a sociedade a fazer o curso de voluntário da APAC, que nós podemos ser voluntários na APAC e trazer um pouco de esperança para essas pessoas também. Nós podemos ir lá fazer trabalho, então fica um convite para fazer parte do voluntariado da APAC. E a FEBAC, ela divulga esse curso de voluntariado agora e em breve nós teremos na APAC Nova Lima. Muito bem. Bem, gente, nós falamos aqui do presídio que era considerado o pior do estado, mas nós já falamos isso algumas vezes e vamos repetir agora. O que é bom tem que ser repetido sempre, né? A nossa APAC foi considerada pela CPI da Câmara dos Deputados, Câmara Federal, evidentemente, como o melhor estabelecimento prisional do Brasil. Então, veja, nós temos aqui algo que faz com que o preso cumpra a sua pena, mas ele é preparado para o retorno, e um retorno muito melhor. Doutoras, muito obrigado, e tenho certeza que as comissões que a senhora criou, né, ou irá criar, essa comissão ou essas comissões irão realmente fazer um belo trabalho aqui para a nossa cidade. Nova Lima merece, nós merecemos ter mais tranquilidade. Parabéns a ambas, parabéns pela eleição.